Qual que seria então a diferença de um ciclo vicioso para uma frustração? Eu diria então que uma se nutre da outra, por quê? Porque o ciclo vicioso ele leva a pessoa a um padrão de comportamento repetitivo, muito comumente com baixa autoconsciência, ou seja, eu estou operando aqui de alguma forma num nível de consciência, mas num nível de consciência não tão profundo em que eu questione, que eu me permita questionar o meu comportamento e que eu me permita entender se esse comportamento é adequado a essa situação ou não. E a falta dessa reflexão faz com que eu também me conecte pouco com os meus valores, tenha baixo entendimento dos meus valores, e eu não entenda também por que eu estou fazendo esse movimento. Eu já vou explicar um pouquinho melhor através de um exemplo. Então, eu faço um movimento automatizado, com baixa consciência, muito provavelmente já criando uma expectativa a respeito dessa situação e desse movimento, e em contrapartida, muito provavelmente eu vou me frustrar, porque eu estou colocando as expectativas em situações externas ao meu controle. E quando a gente coloca as nossas expectativas em situações externas ao nosso controle, a gente muito provavelmente vai se frustrar. E por que eu coloquei junto esses dois temas que parecem muitas vezes ser diferente um do outro? Quando a gente está falando em frustração, a gente também está falando de um certo nível de imaturidade. Em que aspecto? No aspecto em que eu tenho pouca conexão com os meus valores. E eu tenho muito conexão com os resultados que vão derivar das minhas ações. Ou seja, eu estou fazendo essa ação, mas eu já estou esperando que dessa ação eu tenha um resultado X. Então, por exemplo, uma pessoa que ela fica com muita raiva, né? Esse final de ano sempre aparecem muitos casos desse tipo, e as pessoas estão em contato com a família e se frustram com a família ou criam expectativas irreais sobre a família e acabam se frustrando de novo, por não exercitarem a própria consciência. E a raiva, especificamente nessa situação, muitas vezes ela serve, então, para eu não ter que acessar a dor primária. Quando eu fico com raiva, ou quando eu fico com raiva de alguém, e eu pergunto, então, mas por que você está com tanta raiva dessa pessoa? Mas o que aconteceu que você está sentindo isso? A pessoa diz, não, mas é porque eu sempre fui tão boa para eles, eu sempre cuidei deles, eu sempre fui legal para eles, eu sempre agi de determinada forma, e na hora que eu deveria receber isso, eu não recebo isso de volta. Pois bem, então, de novo, aqui, nitidamente, eu coloquei a expectativa numa situação que eu não tenho controle, numa situação externa, e eu esperava que as pessoas me devolvessem isso de alguma forma, o que é pior, porque as pessoas agem movidas pelos próprios interesses e elas cuidam de si mesmas.